Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Marden e como vocês já podem ver o título, eu vou falar sobre o melhor método de estudos nessa reta final para o Enem. E eu já vou logo te pedindo para tu deixar o teu like, se inscrever aqui no canal e também lá no Instagram, que eu tô bastante ativo lá, colocando stories, respondendo tuas perguntas. Pode colocar tanto na caixinha de perguntas que eu sempre abro lá e também no direct, fique bem à vontade. E respondendo logo o título do vídeo, que o melhor método de estudos nessa reta final é o estudo baseado por questões. Mas Marden, por que esse é o melhor método de estudos? Porque tu não vai para uma prova de 180 questões sem treinar muita questão, sem estudar por elas, sem treinar o tempo de resolução, sem treinar a forma como aquele conteúdo é cobrado nas questões. Então tudo isso tu só vai ter o conhecimento se tu fizer muitas questões. Pegando as Olimpíadas como exemplo, eu estava assistindo o salto com vara. Então o cara, obviamente, ele vai treinar a teoria. Qual é o ângulo que ele tem que saltar para conseguir atingir a vara e passar por ela? É passar pelo sarrafo, não pela vara. Vocês podem perceber como eu entendo de salto com vara. O tempo de corrida, a velocidade que ele tem que ter, isso ele tem que estudar. Só que se ele não saltar com a vara, como é que ele vai chegar nas Olimpíadas bem no mesmo nível dos outros atletas? Isso é impossível se ele não tiver a prática do salto com vara. E pegando esse exemplo e trazendo aqui para o nosso mundo do vestibular, a gente precisa fazer muitas questões para quando a gente estiver na frente dessas 180 questões, a gente saber o que fazer. Mas Marden, eu não estudei muita teoria, a minha base não é muito boa. Quando eu vou para as questões, eu não sei nem do que está se tratando. Eu tenho que estudar baseado por questões? Eu já vou adiantando que o próximo vídeo é respondendo essa sua pergunta. Já vou adiantando também que você não consegue fazer muitas questões se você não tiver uma teoria boa, se você não tiver uma base. Eu sempre friso muito isso, que você tem que ter uma base muito consolidada para responder algumas questões, a maioria delas, na verdade. Então seria muito imprudente da minha parte e burro também eu chegar, ei, faz as questões, que é isso aí. O melhor método de estudo para todo mundo é responder as questões e pronto, só responder as questões. Eu estaria sendo um idiota contigo. Tu precisa de um mínimo de conhecimento. E se tu já tem um conhecimento mínimo para responder as questões, vai urgentemente fazer as questões, não perde tempo. Faz a maior quantidade de questões que tu conseguir até lá, até chegar no dia da prova. E Marden, como é que eu estudo por questões? Eu particularmente estudo de uma forma que me ajudou muito, que me fez subir 20 questões de um Enem para o outro, subir 60 pontos de média em um ano no Enem. Então isso me ajudou bastante, eu espero que te ajude também. A primeira dica é não costumar pegar as questões só de um assunto. Por exemplo, eu vou pegar um assunto qualquer, Revolução Francesa. Então não pegue somente 20 questões de Revolução Francesa e você estudar só essas 20 questões. É melhor pegar essas 20 questões de assuntos variados. Tem lá, sei lá, a Revolução Francesa, tem a eletrodinâmica, tem a matemática básica, a análise combinatória. Então tudo isso vai estar nesse bolo de 20 questões. Isso vai te ajudar muito, porque no dia da prova não vai ter 10 questões de Revolução Francesa. Se tiver duas já é muito, e não vão ser seguidas. Então, por exemplo, se tu tiver um raciocínio de Revolução Francesa, a outra questão sendo de Revolução Francesa, tu já tá com o mesmo raciocínio. É um pouco mais fácil tu acertar outra questão, concorda? Mas se tu pegar 20 questões de assuntos aleatórios, tu vai ter uma dificuldade maior, e a gente precisa forçar a nossa mente a passar pela mesma situação que vai passar na hora da prova, que sim, é uma situação de dificuldade. Só que se tu não treinar essa situação de dificuldade, na hora da prova tu vai estranhar muito, e é muito capaz de teu desempenho cair. Só que tem um parênteses que eu quero frisar nessa primeira dica. Esses assuntos aleatórios precisam ser assuntos que tu tem um certo domínio. Porque os assuntos que tu não tem muito domínio, que eu vou falar na segunda dica, tu precisa fazer muitas questões, justamente para tu ter um domínio maior. Só que os assuntos que tu tem certo domínio já, tu não precisa fazer tantas questões. Mas tu precisa fazer questões com outras questões para simular o dia da prova. E a segunda dica é fazer muitas questões de assuntos que tu não tem um certo domínio, mas tu já está estudando, tu já está criando um certo conhecimento, então é preciso fazer muitas questões para tu consolidar esse conhecimento na tua mente. Mas tem um detalhe muito importante que eu vejo pouquíssimas pessoas falarem, é fazer questões das matérias que tu está estudando depois do estudo teórico, 2 dias depois, porque se tu estiver estudando a teoria e 2 minutos depois já fazer as questões, tu concorda que vai ser muito mais fácil e tu não vai criar uma memória de longo prazo? Então se tu fizer 2 dias depois, tu já esqueceu uma boa parte desse conteúdo. Então tu treinar para tu guardar informações para que 2 dias depois tu consiga fazer questões é muito importante, porque na hora da prova do Enem, tu não vai ter estudado 2 minutos antes aquela matéria, vai ter estudado, sei lá, há 2, 3 dias porque tu revisou alguma coisa, mas na hora tu não vai ter estudado 2 minutos antes. 2 minutos antes tu tá lá na prova contando o relógio, ai meu Deus, vai começar a prova. Então tu consegue entender que simular situações reais de provas é muito importante, então é isso que a gente tem que buscar. A terceira e última dica é se atentar muito às questões
questões que tu errou e o conteúdo que ela aborda. Porque se tu errou muitas questões daquele conteúdo, é certo que tu precisa revisar esse conteúdo. As questões, elas vão te dar uma resposta de que tu precisa estudar muito aquele conteúdo, ou se aquele conteúdo tu conseguiu ter um conhecimento adequado para resolver as questões. Esse estudo por questões vai gritar para ti, ó, tu precisa estudar esses conteúdos. Olha, esses conteúdos aqui, tu já tá com conhecimento adequado para a prova. As questões, elas vão falar para ti. Tu precisa se atentar do que tu tá errando nas questões. Se é uma leitura errada, falta de conhecimento, aí tu precisa revisar aquele conteúdo, ou se tu não tá muito familiarizado com aquele tipo de questões, porque já aconteceu muito comigo. Eu sabia daquele conteúdo, só que as questões daquele assunto têm uma certa peculiaridade que eu ainda não estava muito acostumado. Pelos estudos das questões, eu consigo me familiarizar e acertar mais questões daquele assunto. Pessoal, então eu fico por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, como eu já falei, deixar o like, ativar o sininho para tu receber novas notificações e deixar teu comentário aqui com alguma dúvida, com alguma sugestão de próximo vídeo, que eu vou responder teu comentário. E também não esquece, segue lá no Instagram. Pessoal, muito obrigado, tamo junto e valeu!